Um probleminha técnico. Convidar aqui de novo. Gente, perdão, eu não sei o que aconteceu. Acho que o Instagram me cortou. Oi, Gra. Lu, obrigado, gente. Estamos de volta. Caiu aqui. Mas vamos voltar aqui. A gente estava falando de mudança, a gente estava falando de abrir mão das coisas que a gente gosta, criar espaço para o novo. Isso nos ajuda a concretizar o processo da mudança. Eu vou esperar cair, Lu. Gente, não foi minha bateria dessa vez. Esperar aqui a Gizi entrar com a gente. Oi, Clarice! Hey! Oi, gente! A gente volta a falar, então, sobre os aspectos que nos impedem de mudar. A gente falou sobre a criança interna, que apesar da gente já ter crescido, já ser adulto, a criança ainda pede, ainda teima. Então, é preciso trazer essas memórias da infância, trabalhar nelas, para que a gente, então, consiga, de fato, ter, né, mais força, mais energia para mudar. Oi, Gi, entra aqui. Cadê? Consegui entrar, Gi? Depois da criança, a gente falou do abrir espaço, né? Que eu já falei. Para sempre é importante a gente pensar no fim de uma etapa, seja na finalização de um processo, no dizer adeus para alguma coisa, ou o processo. Te aceitei, Gi. Cadê? Manda de novo, Gi. Como é que eu mando aqui, gente? Ali. Oi, gente. Obrigada por sintonizar de novo com a gente. Oi, Não sei o que caiu tudo. caiu. Você acha? Como assim? Não sei, não entendi também. Mas vamos Ô, lá. Pri, Ah, olha só, daí você está falando disso aí, de trocar, né, os aromas, enfim, de buscar alguns recursos. E muitos casos de vícios acontece isso também, de você substituir, porque daí começa a fazer uma lembrança para tua mente, né? Então a gente aham. está falando o porquê você não muda e a gente está destrinchando a dificuldade em si do processo da mudança, né? O primeiro, resgatar essa memória, essa infância, pode trocar uma coisa pela outra, porque uma coisa que me ajudou muito em pensamentos, em situações que me deixavam mais pesadas, assim, foi a música. Então, tanto eu fui fazer aula de canto, quanto ouvir alguma música, consegue mudar rapidamente a vibração para mim. Porque quem é vata sabe, né? A gente é bem mais suscetível à Ah, reação, sutil a captar as coisas. Então, como está o ambiente, só o ar daquele ambiente ali já é o suficiente para nos afetar. é. Então, eu demorei para perceber isso. Não Hum, é só alguém falar ou uma situação conflituosa. Às vezes a energia que está ali já afeta. uhum. Então, uma das coisas que eu fiz essa troca para me policiar foi a questão da música, do som. Que legal. E entra aí os mantras também, né? Os mantras também têm uma vibração bastante potente, né? Inclusive, você nem precisa fazer os mantras que, né, o Ayurveda, o Yoga. Você pode criar o seu próprio mantra. Então, Criar. o que que você quer? Qual é a sua intenção? Você pode fazer seu mantra. Então, hoje eu quero viver melhor. Então, você pode cantar isso o dia inteiro. Hoje eu quero viver melhor. Hoje eu quero viver melhor. Queria compartilhar com vocês aqui o poder da nossa atitude, né? Porque às vezes a gente fala, vou fazer uma oração, eu quero que isso mude, mas Deus tem que mudar isso, né? Eu não tenho poder para mudar.
E, na verdade, você pode fazer sua oração, mas a gente tem que saber Sim, que precisa um movimento acontecer dentro de mim também. Eu preciso me movimentar em direção a essa mudança. A minha filha, Luna, tem 5 anos e ela não gosta da professora. A professora é muito rígida e ela quer mudar de escola. Então, para uma criança pedir para mudar de escola, eu acho bem, né? Nossa, uma criança pedindo para mudar de escola. Enfim, a gente faz a oração, a gente pede, Papai do Céu, coloca amor no coração da professora, ajuda a professora com as dificuldades para ela ser mais carinhosa, enfim. E eu falei para a Luna, a gente pede, mas você também pode fazer dar o seu amor para. sim. Agradece a professora pelo dia que ela te acompanhou, pela atividade que ela fez. Fala para ela que você gostou de estar ali. Então, sabe, essa simples movimentação das nossas palavras já é um ato bastante grande. Já traz pra E gente. estimular a força e o poder nela. É. Então a gente pode usar a palavra, a gente pode fazer isso, inclusive para as pessoas que a gente acha difícil e que estão às vezes impedindo a nossa mudança. A gente pode fazer esse movimento de amor em relação a elas e trazer essa vibração que a gente está precisando para o momento. O que que acontece aí? Isso é desenvolver musculatura. Isso é você decidir o que vai ser feito do teu campo vibracional, da tua história. Talvez lá na infância a gente não tinha essa possibilidade, não foi estimulado para isso. Mas hoje a gente pode. Uhum, Então, olha a importância que você está falando. uhum, Eu não preciso me comportar de novo de uma forma infantil diante das situações, porque hoje eu posso escolher o resultado que vai me acontecer do meu comportamento. Então, isso é desenvolver a musculatura. É desejar mudar, desejar fazer diferente e acreditar que é possível, partindo de você, o poder está aí, né? é, A mesma coisa que a gente falou dos vícios, também foi apontada a questão dos exercícios várias vezes, né? é. Não consegue fazer exercício. E o exercício eu falo bastante nos atendimentos, que é igual colocar lenha na fogueira. Uhum, Dentro do Ayurveda, a gente usa o exercício de uma forma medicamentosa, né? Justamente para acender o pita. Então, de novo, tem uma escolha aqui. Ah, eu estou vendo que eu estou procrastinando, estou vendo que as coisas não estão andando, não estão se desenvolvendo. Então, quando a gente usa o exercício, é para esse, muitas vezes é para esse fundamento, né, dentro do Ayurveda, para acender o teu fogo e dar mais estímulo para fazer aquele movimento. uhum, De novo, a gente está falando de escolhas. é, Então, cada dificuldade que tiver, que você perceber, vai pegando uma por vez para ir mudando. uhum. Outro aspecto que impede a mudança é a superficialidade. Quando a gente gosta do assunto, a gente talvez gosta de ler sobre aquilo, a gente gosta de falar sobre um assunto, a gente gosta de estar bem informado. No caso dos terapeutas holísticos, às vezes a gente já tem a bagagem suficiente sobre o conhecimento necessário para a mudança, mas talvez a mudança não acontece porque a gente está ainda ali muito no acadêmico e a gente tem dificuldade de colocar na prática ou não gosta da prática ou realmente tem uma trava ali que eu não quero fazer e pronto, acabou. Questão da criança novamente. Então, quando a gente percebe que está na superficialidade, imagina você fazendo snorkel. Então, você está ali olhando, Uhum. legal, tá bonito, mas se você quiser conhecer mesmo a fundo, ter a experiência do oceano, você vai ter que mergulhar até o fundo, até os corais ali, você vai ter que ver os cantinhos. Então, pensa nessa metáfora, né? Porque muitas vezes a gente tá ali no livro, tá legal, tá bonito, mas na hora de pôr em prática é difícil, não vai. E aí a gente não tem a nossa experiência para compartilhar com os nossos clientes, a gente não tem a nossa vivência, a gente não pode testificar daquilo, né? Com genuinidade, de forma Propriedade. genuína, né? E eu acho interessante que muitas vezes, por exemplo, né, falam sobre a política. E aí a gente fica todo inflamado porque não muda, porque é difícil.
Ou então você vai lá numa igreja e começa a ouvir uma música e fica tocado, e aí chora e tudo. Mas aí você sai dos lugares e aí você volta na mesma. Você continua vivendo sua vida, você não vai estudar política, você também não vai largar as coisas que você está fazendo que você acha que é errado por causa da sua igreja. Então, essa questão de se mover pela emoção é a superfície. Então, eu sei que é importante é a superfície. Eu fui tocada emocionalmente, é a superfície. Eu tenho a informação, eu li no livro, você está na superfície. Agora precisa fazer o mergulho. E aí, relembrando que a gente fala para terapeutas também, o pessoal que trabalha atendendo, né? Não, muitas vezes a gente falou até lá no início, assim, como é que a gente vai ter sucesso, enfim, né? Seja lá qual é a relação de sucesso que as pessoas tenham, mas como que a gente vai se sustentar nesse trabalho? E o processo de terapia, ele nos obriga a fazer esse mergulho. Então, você fica num determinado lugar. Eu falo aqui da profissão de terapeuta, mas claro que todas as profissões vão falar do mesmo lugar. A gente fica numa situação onde a gente não consegue ir para frente, não consegue se encaixar no mercado, enfim, e fica reclamando das situações, da condição financeira, de vários problemas externos. De novo, aquele comportamento, né? Então, mergulhar, ele vai ser necessário em qualquer lugar que a gente queira ter propriedade e confiança. É a mesma coisa que a gente estava falando lá da etapa CAFA da vida. A etapa CAFA, ela fala de terra e água. Então, ela fala dessa densidade, dessa consistência. Em todo momento que eu quiser ficar na superficialidade, e eu não sou obrigada a me aprofundar em tudo, mas aqui a gente começa a aprender sobre respeito. Se eu não tenho propriedade para falar, se eu não fui a fundo para falar sobre aquilo, no mínimo eu preciso ter a consciência de respeito, de aprender a respeitar o outro, né? Seja nos julgamentos ou nas dificuldades que a gente tiver no dia a dia. E para você ter essa segurança, trabalhar essa segurança, seja em que área for, ou até mesmo nas questões da vida, por exemplo, eu vou julgar um comportamento de alguém, mas como é que é a realidade dela? Como é que isso acontece? Quais são as dificuldades? Até onde que ela pode ou não pode se permitir mudar? Acontecer de um formato diferente? Então, querer conhecer um pouquinho mais, querer abrir mão do que eu penso em tentar mergulhar naquela realidade, é o processo de conhecimento, de estudo. Quando a gente vai consultar lá os clássicos, né, os sábios que ficam surgindo aí a cada etapa das nossas vidas, da nossa evolução, eles sempre falam dessa questão da profundidade, do silêncio. O silêncio é aquele lugar onde você vai começar a maturar o que você estudou, comparar com o que você viveu e a experiência que você tira disso é que é o teu processo de vida. Então, isso dá consistência, isso trabalha a nossa segurança. Então, sempre que eu optar em ser mais rápido, em só pegar as informações top e falar sobre aquilo, internamente eu vou estar me sentindo menos. Eu vou estar me sentindo fraca em relação à convivência. Então, de novo, é uma escolha. Se a questão é eu saber mais sobre aquilo, eu entender melhor sobre aquilo, vai atrás. Se permita pesquisar um assunto por vez, mas se permita mergulhar e ver como que o teu corpo reage vivendo naquela realidade, conhecendo aquilo profundamente. Eu encontro várias pessoas que falam de diversos livros que estão aí de autocura, de autoconhecimento, livros muito bons, assim, mas que quando a gente vai discutir sobre aquele assunto, não se aproveita quase nada. É repetido e repetido frases que a gente vê no Instagram, enfim, e isso é há décadas assim. Então, esse conhecimento sem experiência, isso fica na cara. Você diz, realmente não podemos fazer aquilo. Mas você passou por aquela experiência para ter propriedade para falar? Eu vi que alguém colocou alguma coisa aqui nas conversas. A Lu. Para essas mudanças, eu chamo de esvaziar o baú.
que é se Olha aí. visitar e ir deixando as crenças limitantes adquiridas, principalmente na infância. Com o baú vazio, conseguimos as novas conquistas. Com o baú vazio, conseguimos as novas conquistas. É isso mesmo, Lu. É, Perfeito. eu entendo isso que a Lu falou, obrigada, Lu, porque você olha aquele cenário da infância, abre mão de ficar patinando naquela emoção e se vê agora como adulto, responsável, que trabalha, que tem, né, faz várias coisas para se manter. Por que não se colocar num formato diferente? Por que escolher viver sempre naquele padrão vibracional lá atrás? Isso que eu entendo que a Lu fala de limpar, esvaziar esse baú, né? Hum. Olha a cena lá que aconteceu. Foi boa? Foi. Não foi? Não foi. Mas agora o que eu faço com isso? Uhum. Como é que é o meu comportamento agora? É, principalmente porque a gente não é só de coisas ruins também que a nossa infância foi feita. Então, às vezes parece traumatizante, mas quando a gente faz essa limpeza, a gente consegue refinar, né? Ah, isso eu tenho dos meus pais, isso vai ficar porque isso vai me ajudar, mas isso eu não quero, porque isso eu vou fazer diferente. Então, nem tudo é perdido, né? Mas é realmente a gente precisa fazer Sim. essa limpeza e refinar tudo que a gente viveu, né? Isso é muito único, é muito especial, porque isso fala exclusivamente de você, né? Que ninguém é É, igual. exato. Ah, o outro impedimento, Gi, é a dor. Por que que você não muda? Talvez porque eu não senti a dor ainda da necessidade da mudança, talvez porque eu não sofri as consequências do meu padrão, do meu hábito, talvez porque ainda eu não percebi que isso gera uma dor, talvez não em mim, mas talvez em outra pessoa. Então eu ainda não percebi, ainda não consegui ter essa sensibilidade para perceber que tipo de dor que gera. Ou mesmo não estou sentindo, sabe? Às vezes eu acho que é normal essa dor que eu sinto, às vezes eu acho que é normal esse desconforto e que é assim mesmo. Então, quando a gente pensa no sofrimento e na dor, a gente precisa se sensibilizar para isso. Não precisa ser uma dor lacerante para você falar, agora eu tenho que mudar, porque senão. Eu trabalhei em hospital muitos anos e eu vi pessoas perdendo membros, a perna, por gangrena, por fumar. E, o cliente estava lá fumando, né? E ele falava: não, não vou parar. Então, quer dizer, isso não tocou ele o suficiente. Perder uma perna não foi suficiente para mover a mudança. Por isso que a gente precisa fazer essa reflexão e pensar profundamente o que é que está me travando. Então, a dor, ela acontece, ela não precisa ser uma coisa ruim. A dor, na verdade, é uma coisa boa que nos protege. O Sadhguru, uma vez, ele falou: se não tivesse dor, as pessoas estariam tirando o sistema digestivo e rodando. Porque a gente vê cada Boa. absurdo acontecendo, né? As pessoas se É. mutilando, né? Se transformando de formas assim extraordinárias e a dor nos ajuda a preservar a nossa parte física. Então, é importante ser sensível a ela. Não precisa ser uma dor grande, um sofrimento grande, para mover a dor. A gente precisa considerar, né, a sutileza da situação. E o tanto que a gente pode aproveitar e aprender com a dor do outro também, né? Isso que nos coloca num lugar de humanidade. Eu tenho muita relação assim com essa palavra do humano, né? Do significado. Então, muitas vezes sentir a dor do outro e estar aberto para isso nos ajuda a crescer muito também. Mas aí eu lembro que teve alguém que respondeu lá na caixinha que diz assim que tem pouca paciência para lidar com os problemas. Uhum. Aí eu juntaria isso que você está falando aí sobre a dor. Hum, Eu vejo nos atendimentos que a falta de paciência de lidar com os problemas, ela está intimamente relacionada com medo de sentir dor. uhum, Porque quando eu quero ficar pulando de uma coisa para outra e falta paciência, desperta ansiedade, eu não tenho esse tempo ou essa coragem, vontade de parar, olhar o problema de frente, sem medo se ele vai me causar dor ou não, mas o fundamento é que eu tenho que resolver aquilo ali, ou não tenho que resolver se não tem resolução.
Mas eu diria que essa falta de paciência, ela está aí nesse lugar, o medo da dor. Uhum. E o medo, quando a gente é movido pelo medo, na verdade é mais uma fuga, né, do que o encarar o problema de frente. Então, se É, eu fujo, se eu evito, é o que eu falei no começo. Quanto mais seguro, mais protegido eu quero ficar, quanto mais eu valorizo a segurança, mais vulnerável eu fico às transformações e às mudanças. Então, quanto mais seguro, mais frágil. Porque qualquer mudança que vier bater na sua porta vai ser um monstro e vai te assustar e você vai paralisar, talvez. Porque o medo paralisa. lembra da musculatura? Lembra da musculatura? Se eu me encolho, se eu não faço esse movimento, a minha musculatura para resolver, para mostrar para mim mesmo que eu tenho capacidade, ela não desenvolve. É. E quando eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias, né? De mesmo que a gente falou, né? É. O tempo tá feio. Olha o tempo feio. Veja se isso é feio mesmo. Porque, na verdade, é a necessidade de toda a dinâmica da vida. Todo o sistema, né? O universo foi criado através da mudança e está mudando constantemente. Então, a gente não querer fazer parte disso, na verdade, nos limita de viver. A gente precisa assumir a mudança, a possibilidade da mudança para a gente realmente evoluir. E só assim a gente evolui. A gente não consegue, Exato. a gente não consegue evoluir se a gente não muda. Seja qualquer coisa. Às vezes é a dieta que precisa de uns ajustes, às vezes é o seu espaço que precisa de inspirar mais segurança, às vezes é as suas companhias, às vezes são os amigos, às vezes é a família, né, que precisa de alguma atenção especial. Então, precisa sentar, conversar e fazer ajustes. Todas as fases da E ver, vida vão precisar de ajuste. você falou, ó, captando os pensamentos, né? É bom que a gente mora uma do lado da outra, é fácil para captar os pensamentos, né? Que eu estava pensando assim, parece que tudo isso que a gente está falando, eu estou chegando à conclusão que a gente não vive de fato as fases da vida, Não. né? Claro, generalizando, enfim, a gente fica naquele padrão infantil, É. muitas vezes até lá na velhice. Ah, com certeza. Então, a curiosidade de como que é estar com os dois pés na fase adulta, na fase pita da vida, de conquistar, de mudar, de evoluir, de transformar, fazer diferente do que fizeram comigo lá na história inicial. Essa capacidade. Na fase, na terceira etapa da vida, ali, que é a fase vata, o que que eu experimentei e eu tenho de sabedoria para passar para o outro, para ir soltando, para ir tornando leve, né, a minha passagem. Uhum. Então, para tornar leve a minha passagem, eu preciso daquela segurança na etapa inicial. E eu preciso desenvolver a minha musculatura para saber que eu posso mudar qualquer coisa ao longo da minha vida. Então, isso vai deixar o processo mais leve lá no final também, sem culpa, sem doenças degenerativas, enfim, como foi falado, né? Uhum. Com mais consistência. E eu tenho alguns amigos que estão nessa etapa da vida, assim, de 80 para cima, e eu me deleito com as conversas, assim, são pessoas saudáveis, que fazem exercícios, que têm sua rotina de vida normal, que vivem sem precisar de auxílio de outras pessoas, enfim, querem aquela independência. Então, às vezes, a gente generaliza também achando que todo mundo que chega na terceira idade ali vai precisar. É natural que tenha uma doença, é normal, é comum, ou uma dependência. E aí a gente esquece que muitas pessoas estão nesse lugar com 40, 50 anos, não necessariamente chegando lá na terceira idade, e tem muitas pessoas na terceira idade que não precisam, que estão bem, que estão fortes, que ajudam ainda muitas vezes o restante da família. Então, a curiosidade de querer passar por cada fase da vida, aonde está? Uhum. Aonde que isso acontece? Por que que eu arrasto o padrão da infância até o final? Isso é que dificulta a gente de mudar. Maravilhosa, Gi.
E é importante a gente considerar isso, principalmente agora, né, na nossa idade, ah, que eu disse, né, pelo menos na faixa etária pita, né, na fase adulta, a gente considera isso para que a gente tenha uma velhice saudável, para que a gente não fique arrastando, né, todas essas questões para a idade mais madura, porque a gente vai sofrer porque a velhice vai bater na nossa porta, as rugas vão aparecer, o Se cabelo Deus vai ficar quiser. branco. Isso não tem como a gente segurar. Então, essa mudança vai É, ficar estampada no nosso rosto, a gente queira ou não queira. Então, isso a gente precisa receber com muito amor, né? Receber a idade madura com muita gratidão por estar vivendo até ali. E sempre ter essa consciência de que isso é um presente. Toda essa transformação que a gente vem passando. E que a partir da morte, que talvez a gente tenha medo até de fazer os nossos hábitos morrerem, a morte é simplesmente essa transformação, né? Que a gente vai abandonar a fisicalidade, mas vai viver de outra forma, seja em espírito, né? E energeticamente, mas é preciso ter esse cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa consideração, com o nosso amor em relação às mudanças que estão acontecendo no nosso corpo e ao nosso redor. E falando ao nosso essa fala de amor e cuidado, ela fala de um cafa bem nutrido. cava bem. Então a gente não consegue fugir muito desse lugar, né? Se eu vou querer me cuidar, se eu vou querer gostar de mim, eu decido agora trabalhar esse café que foi perdido lá atrás, da nutrição, do autocuidado, agora. Eu vou mudar isso agora. Não adianta dizer que lá atrás aconteceu isso. Agora vai ser diferente, porque eu estou na fase que eu posso transmutar qualquer coisa. Uhum. E eu posso ser a mãe da minha própria criança, né? Olha que Exato. É isso aí, privilégio. mudar a educação. Isso deixa para o nosso último ponto, que não é o último, mas né, que a gente vai abordar aqui, que é o espaço. Então, às vezes, a gente acha que o ambiente não é favorável, as pessoas que estão à nossa volta, é um pouco da parte da terceirização, mas a gente pode fazer pequenas mudanças no ambiente para dar suporte para uma mudança mental. Então, eu quero comer mais saudável. A partir do momento que você começa a colocar dentro da sua casa itens mais saudáveis e a substituir, com certeza você vai acabar descascando mais do que abrindo mais lata. Você vai, Sim. fatalmente, você não vai ter opção, sabe? Eu cheguei nesse ponto, Gi, de abrir a despensa e não ter nada para eu. Eu tenho que descascar uma fruta. Então, você não tem opção, mas aí naquele momento você percebe, nossa, isso é bom. Isso é bom, isso me satisfaz. E aí, devagarzinho, você percebe que tem a mudança. Não quer dizer que você precisa ser rígido no seu pensamento, nos seus hábitos, na maneira como que você se relaciona com as pessoas, mas a gente pode ter opções. Uma coisa que eu acho complicada na questão da mudança é a influência de outras pessoas, os amigos, por exemplo. Então, às vezes, Sim. achar que isso te prende. Então, ao invés de sair 2 vezes no final de semana com a mesma galera, você pode dizer que não, hoje eu não vou com vocês, hoje eu vou com outras pessoas, ou hoje eu vou ficar sozinho, sabe? Então, ter essa liberdade de dizer que você não vai participar dessa reunião, se isso está de alguma forma te incentivando a fazer algo que você acha que não deve. E não necessariamente as pessoas precisam encarar isso como algo pessoal, né? Ah, mas por que que ela não vem? Mas por que que aconteceu e tal? Ou se eu não for, vai parecer alguma coisa. Uhum. Então, de novo, volta aquele comportamento, que a gente vai falar milhares de vezes aqui, porque não tem como chegar em outro lugar. Mas e por que que isso tem que estar relacionado ao movimento pessoal? Ah, eu não vou, pode ser que eu atinja alguém, ou ela não veio, pode ser que tenha alguma coisa comigo. Por que que toda hora tem que estar esse umbigo, né? Sempre essa coisa do ego relacionada. Por que que a pessoa não pode ter liberdade para dizer sim ou não a hora que ela quiser e isso não passar por um julgamento? Só que eu não posso esperar que esse comportamento. Ah, sim, é verdade. Não vamos fazer isso. É horrível quando as pessoas fazem isso.
mas as pessoas, a gente está falando da gente. É. Então, a melhor forma de mudar o ambiente é, inevitavelmente, tu fazendo diferente em você. Então, cada vez que você não se permite colocar a tua opinião por medo de um julgamento, fecha os olhos, que nem você falou do início, e olha quantas vezes você julga o comportamento da outra pessoa. No momento que você recolhe a tua arma, né, que você para de atirar, digamos assim, no outro, naturalmente você vai ter mais segurança para não esperar que as outras pessoas façam aquilo com você também. Uhum. Então, esse movimento de transformação, em cada passo ele vai acontecer. Várias pessoas que a gente pega no sistema conservador falam isso. Mas o que vão pensar se eu comer especiaria? O que eu vou pensar se eu não tomar o leite da caixinha e ficar tomando leite de amêndoa? O que vão pensar que não sei o que não sei o que? Que agora eu vou descascar em vez de abrir. E eu achei uma coisa tão linda no que você falou, Pri. Quando você falou assim, eu tenho que descascar e não tenho nada para abrir. Sabe qual é o maior valor que eu vi ali? Cara, você é milionária, você tem tempo. É. Porque no momento que eu posso me dar o luxo de sentar e descascar uma coisa que vai levar mais tempo, eu tenho uma moeda que hoje está sendo escassa para muita gente, que é o tempo. É. Então aí a gente já pode olhar com outros olhos e não de, não tenho nada para abrir, né? Ou sei lá, olha, reverte, transmuta esse processo. Olha aqui, cara, eu tenho a possibilidade de sentar e fazer isso. Eu tenho tempo. Então, olha a E diferença. para mim, olha, o dia mais, talvez não o mais lindo, mas um dos mais lindos da minha vida foi quando meu marido se juntou na minha causa, porque comecei a ir para o mercado e saí com o carrinho vazio e eu me sentia impotente. Falava, gente, não tem nada que eu possa comprar aqui, porque eu comecei a ler os rótulos e a aluna correndo no corredor e eu ficava desesperada ali. Aí eu saía com o carrinho vazio. E meu marido falava, mas você não comprou nada? Eu falei, mas não. Amanhã eu vou na feira. E aí, quando ele se juntou a mim, e um dia ele tirou todas as embalagens do armário e a gente fez essa mudança junto, sabe? Ele falou, não, vou com você, vamos fazer isso, vamos jogar tudo que é industrializado fora. E não é que a gente não consome nada, a gente consome, claro, mas assim, é muito raro. Uma decisão, né? Aquele momento foi uma decisão. Foi uma decisão e foi muito bom, foi muito libertador. Então, eu acho que a partir do nosso comportamento, você não precisa explicar para todo mundo o que você está fazendo. Você não precisa tentar convencer ninguém de que agora você vai tomar leite de amêndoas, porque XYZ. Não precisa explicar. Você simplesmente vai fazendo o que você acha que é certo. Então, por exemplo, você vai numa balada e você não está tomando bebida alcoólica, então pega lá um drinkzinho e fica lá. Se alguém te perguntar e você dizer que, não, eu não tô bebendo porque, né, me dá dor de cabeça. Tá bom. Você não precisa dar satisfação para ninguém da tua mudança. Mas aos poucos, quem tá mais perto de você começa a perceber. E aí, quando a pessoa vê que é bom, que você tá se sentindo bem, tá mais feliz, tá mais leve, tá mais disposta, com mais energia, eles querem se juntar a você. Né, Gi? Isso é força. Lembra que a gente falou sobre isso? Você tá fazendo um movimento em ti e preocupado com essa tua evolução. O que inspira, o que atrai as outras pessoas para seguir esse caminho é uma admiração pela força. Que é disso que a gente está falando o tempo todo. Essa força, ela aglutina também, ela faz com que as pessoas se motivem. Então, a gente lia lá nas frases que a mudança começa por você, e a gente sai repetindo isso igual papagaio. Mas a gente não tem profundidade para entender o que realmente essa frase significa. Porque cada coisa que a gente vai tentar mudar, a gente não tem musculatura, não tem energia para fazer isso, né? Então, olha o caminho que a gente está fazendo para simplesmente dissecar um processo que passa batido, que é só mudar, é só fazer diferente, é só recomendar um remédio, um médico, um terapeuta, enfim, qualquer lugar, mas na verdade a força está aqui. E a gente bota tudo isso para fora, né? Graças ao fulano que fez alguma coisa diferente, eu mudei. Mas e por que eu não posso estar nesse lugar do fulano? Por que eu não posso ser essa força que motiva, né?
Então, isso traz vitalidade, isso traz energia para a gente, isso traz essa satisfação, esse preenchimento, que muitas vezes a gente não encontra no campo material, enfim, em outras conquistas, né? É, você falou de dar crédito ao outro, mas também existe a questão do eu já tentei tudo isso e não consegui. Então aí você se desvaloriza, né? Desvaloriza tanto aquilo que você usou quanto o seu poder. Mas na verdade, às vezes a gente nem reconhece que o poder está aqui dentro, né? A gente se lança então para os materiais, né? Medicamentos que estão disponíveis, e a gente esquece de que o movimento precisa vir de dentro. A gente precisa instigar, né, tanto as travas a se destravarem, quanto a esse poder a realmente se liberar, né, Gi? Exato. E aí, chegamos Olha, nos finalmente? finalmente. Na próxima live, a gente vai falar sobre o poder das palavras. E esse poder das Olha isso, palavras vai Pri. ajudar bastante no processo da mudança também, né, Gi? Sim, eu cutuco, às vezes, nos atendimentos, dependendo como está indo a conversa, assim, eu digo assim, sabia que você faz magia com as palavras? É. Eu costumo falar isso, porque eu aprendi também, né? Então as pessoas falam, não, mas como assim? Eu não desejei mal para ninguém. Acho que está relacionado a isso, Ah, né? é. Mas qualquer coisa que a gente está falando aqui, qualquer coisa que a gente está dizendo, a própria fala, mas eu já tentei e não consigo. É magia. É, Você tá se colocando nesse lugar e a mente vai obedecer isso. vai. Mas, né? Vamos lá. Então, daqui 15 dias a gente se encontra novamente. Eu quero agradecer todo mundo que sintonizou com a gente. Gente, muito obrigada. É muito precioso ver os coraçõezinhos pulando ali, vendo a carinha de vocês entrando. Não dá pra gente falar com todo mundo, mas muito obrigada a cada um de vocês de coração. Gi, muito, muito, muito obrigada pela tua presença. É sempre nutridor. Igualmente. É o que Cafa precisa, sabe? Ah, Então, esse carinho, esse amor, essas palavras tão sábias, e obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Obrigada, Ju. obrigada pelo teu dinamismo, pela tua liberdade, leveza que eu amo, que me completa. E agradecer a galera que esteve aqui e quem respondeu lá nas caixinhas também de perguntas, que também trouxe bastante conteúdo para a gente conseguir exemplificar o que a gente estava querendo dizer. Sim, Muito maravilhoso. obrigada. Muito obrigada. Daqui 15 dias a gente volta, então, com as palavras mágicas. Eu quero ver vocês de volta aqui com Show. a gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente.